Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Ana Paula e hoje eu estou aqui para conversar com vocês um pouquinho sobre a minha leitura de Os Miseráveis, de Victor Hugo. Mas antes da gente ir pro vídeo, já se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, deixa o seu like, comenta, compartilha esse vídeo com seus amigos pra gente ajudar o canal a crescer. Então é isso e vamos lá pro vídeo. Bom, gente, eu estou devendo há um tempinho já vir aqui conversar com vocês sobre essa leitura que eu finalizei no mês de junho de 2023, de Os Miseráveis, do Victor Hugo. Eu fiz a leitura nessa edição aqui da Penguin, que ela é dividida em 2 volumes. É uma edição de bolso, né, considerada de bolso. Então ela é dividida em 2 volumes. E ela tem um total de 1905 páginas. Victor Hugo escreveu Os Miseráveis enquanto ele estava exilado em uma ilha. A história se passa na França. Ele foi publicado em 1862, no século XIX. Bom, do que se trata então, né, este livro imenso, gigantesco, para quem não conhece? Tem como pano de fundo a história de Jean Valjean, um homem que é condenado às galés por tentar roubar um pão para alimentar os sobrinhos. Ele morava com a irmã e os sobrinhos, e nessa noite de inverno ele não tinha com o que comprar comida. E ele tá andando na rua e ele vê um pão ali, né, na padaria, que era de vidro, e ele joga uma pedra para tentar roubar esse pão, e ele nem rouba esse pão. E ele é preso e condenado às galés. A pena dele originalmente não era de 19 anos. Porém, como ele vai tentando fugir, a pena dele vai aumentando, até que ele sai de lá depois de 19 anos preso. E quando ele sai das galés, ele sai com um passaporte amarelo, que era o documento dele. Então, este documento era o atestado de que ele já tinha sido um grilheta, que ele já tinha sido condenado às galés. E sai com uma pequena quantidade de dinheiro, que é o que ele acumulou por conta dos seus trabalhos forçados, né? Porque as galés eram onde eles mandavam os prisioneiros para fazerem trabalhos forçados em condições insalubres, não eram as prisões que a gente tem hoje, né? Eles iam para um lugar isolado, para uma ilha isolada. Lá eles recebiam um mínimo de comida, faziam serviços forçados, com maus tratos. Então era um lugar bem hostil. E Jean Valjean, no tempo que ele ficou lá, né, nas galés, ele desenvolveu muito a sua força. Ele era uma pessoa muito forte, um homem muito forte e muito inteligente também. E aí quando ele sai, ele tenta alugar um lugar para ele dormir, para ele passar a noite, e ele não consegue. Ele tenta comprar comida para ele comer e ele não consegue. Ele vai em todas as hospedarias tentar pelo menos comer, e as pessoas não deixam ele comer por conta desse passaporte amarelo. E assim, ele tá tentando comprar, né? Ele vai pagar com o dinheiro dele, ele tá tentando recomeçar a vida e ninguém dá uma chance. Até deitar num banco de praça, ele não consegue. Ele é enxotado e ele se sente, assim, menos que um cachorro, menos que um animal. E alguém ali no lugar que ele tá fala pra ele que tem um bispo que costuma acolher muito as pessoas, pra ele ir lá, pra ele conversar com esse bispo, pedir abrigo e pedir comida. E ele vai já sabendo que não vai encontrar, já bem assim, né, frustrado e magoado, essa é a palavra, né? Mas ele vai e o bispo acolhe ele, e o bispo dá comida pra ele, oferece abrigo. E durante a noite ele pensa assim, vou roubar aqui umas coisinhas que eu vi ali de prata, uns talheres de prata, pra eu conseguir me manter, porque depois eu não vou ter, ninguém mais vai me dar abrigo, então eu vou roubar pra eu conseguir tentar me sustentar e me manter de alguma forma. E aí, quando ele tá fugindo, né, a polícia pega ele com esses talheres de prata, leva ele pro bispo, porque o bispo era muito conhecido na região. E o bispo fala que não, que ele deu pra ele aqueles talheres e que ele acabou esquecendo outras coisas. Ele pega um castiçal de prata também, se eu não me engano. Pega umas outras coisas de prata ali que ele tinha e dá pra ele. Fala, não, eu dei. Ele esqueceu de levar isso aqui também.
E Jean Valjean fica muito impactado com aquilo, né? E a partir dali ele muda completamente. O bispo fala pra ele que ele tá recebendo uma nova chance, uma segunda chance, pra ele fazer bom uso, né, dessa segunda chance. E aí Jean Valjean tem essa passagem que é um tempo considerável, né? Vamos pensar em umas 300 páginas. E a partir daí a gente desprende um pouquinho do bispo e vai acompanhando mais a história de Jean Valjean. E como que ele vai tentando sobreviver e viver neste mundo pós-condenação às galés. Durante o livro, durante a narrativa, Jean Valjean troca de nome várias vezes, porque ele não assume mais, né, o seu nome de Jean Valjean, porque ele tenta construir uma nova vida sem as pessoas saberem que ele era um ex-condenado às galés, porque ele percebeu que não vai conseguir reconstruir uma vida, porque as pessoas não vão dar essa chance pra ele. Então ele troca de nome algumas vezes, ele vai acumulando uma certa fortuna, ele tem uma ideia em uma certa região de uma fábrica, e essa fábrica dá muito lucro e ele fica muito rico. Então ele acumula uma certa fortuna. E a gente vai acompanhando a vida de Jean Valjean, que não é uma vida nada fácil. Nada fácil. Quando a gente pensa assim, coitado, agora ele vai ter um minuto de sossego. Não, ele não tem um minuto de sossego. Enfim, tudo isso que eu tô falando aqui pra vocês é assim, o comecinho do livro. E agora o que eu achei, né, da leitura deste livro? Bom, primeiro, eu já fui pra leitura com a expectativa de que eu não ia gostar desta leitura. Por quê? Toda vez que eu ouvia alguém falando de Victor Hugo, falando de Os Miseráveis, eu sempre escutava as pessoas falarem assim: Victor Hugo é um autor muito prolixo, é um autor que ele tem muitas digressões, que ele tá na narrativa, ele sai e começa a dar a opinião dele, começa a falar coisas da cabeça dele. E tinham duas cenas icônicas que eu sempre ouvi o pessoal falar, que era sobre a Batalha de Waterloo e os esgotos de Paris. Porque eu sempre escutava as pessoas falando assim, esse momento da história é um momento gigantesco, ele vai passar muito tempo nesses episódios que não tem nada a ver com a história. São momentos que ele faz assim, uma digressão, ele fala por coisas que não tem nada a ver com a história. E isso eu escutava de pessoas que tinham amado o livro. Então as pessoas que tinham amado já tinham esse comentário negativo. E eu lembro que antes de ler Os Miseráveis, eu tentei ler O Corcunda de Notre Dame. E eu li só os textos iniciais e li só o primeiro capítulo, mas assim, não fluiu pra mim a leitura. Eu falei, meu Deus, 1900 páginas com esse homem que fala, que foge da narrativa e que tem esses episódios que todo mundo fala que dá vontade de pular, mas não pra não pular e tal. Eu falei, meu, vai ser insuportável, eu não vou gostar desse livro. Mas eu vou ler, porque eu não tenho medo de calhamaço. Então, assim, livro grande pra mim é só mais um livro. Eu tenho medo de livro chato, mas de livro grande não. E fui pra leitura, assim, sem pretensão nenhuma de amar, de se tornar um livro favorito da minha vida. Pois bem, eu li esse livro aqui em 1 ano, porém foram em 2 meses. Por quê? O primeiro tomo eu li em 1 mês. Parei, porque eu não queria terminar o livro, não queria me despedir. E aí depois de quase um ano, quando eu tava fazendo 1 ano, eu peguei o segundo e terminei em 1 mês. Então eu li em 2 meses, mas dentro de 1 ano. E eu amei, gente. Simplesmente amei. A Batalha de Waterloo. Gente, eu amei a narrativa. Simplesmente, assim, Victor Hugo, ele faz uma narrativa que você se sente assistindo a um filme. A um filme de batalha mesmo, a um filme de luta. Impressionante, impressionante, muito bom. E tudo que Victor Hugo acrescenta na narrativa, tudo que ele parece que ele tá viajando e enchendo linguiça, claro que assim, se ele quisesse, ele poderia ter diminuído aí umas 500 páginas desse livro. Poderia. Porém, se ele tivesse sido menos prolixo, esse livro seria só mais um livro. Porque o que faz a diferença neste livro aqui são as impressões de Victor Hugo, são as ideias dele, são os momentos que ele conversa com a gente e são esses momentos que ele viaja na maionese e aí quando ele volta pra história, a história é outra história que não seria se ele não tivesse dado essa viajada. Vamos explicar. A Batalha de Waterloo. Tem um anti-herói aqui, um dos anti-heróis de Jean Valjean. Ele tem 2 mais ferrenhos, mas o primeiro, que aparece na vida dele, ele é uma pessoa que você vê que é uma pessoa desonesta, que é uma pessoa que se aproveita dos outros, é uma pessoa pobre e que quer vencer na vida pela falta de honestidade, de um jeito facinho.
né? De um jeito mais fácil, que é enganando as pessoas. Inclusive, é uma pessoa muito importante na vida de outra personagem aqui, que é a Fantine e sua filhinha Cosette, né? São outras personagens maravilhosas, meu Deus. Enfim. E aí, você conhece esse personagem, você sabe, bom, é uma pessoa desonesta, é uma pessoa que eu não gostaria de conviver. Ok. Nada de novo, né? Carro do ovo, gente. Não é carro do ovo, não é carro do gás. Aí você pensa, ok, é uma pessoa ruim. Mas depois que você lê A Batalha de Waterloo, que são muitos capítulos mesmo, realmente é uma narrativa extensa. Você lê toda aquela construção dos soldados, de Napoleão, e as batalhas, e como que eles estavam, e vai entrando naquele mundo, e vai vivendo aquela situação. E aí, de repente, tem aquela derrota, né, final, que é uma cena, gente, surreal, assim. Você visualiza aquilo e é de um desespero e de uma agonia. E aí vem Thénardier, ai, falei o nome, e faz uma situação, assim, que se a gente não tivesse lido toda aquela situação, toda aquela narrativa que Victor Hugo traz, seria só mais uma coisa ruim que ele fez na vida, ok, passou. Mas depois que a gente lê toda aquela narrativa da batalha, que a gente já tá ali apegado aos personagens, tem aquela cena horrorosa da batalha final e da derrota final, né? Que é uma cena que fica marcada na cabeça. E aí vem ele e quer se aproveitar daquela situação, e se aproveita daquela situação. Você fala, ser humano intragável, isso aí não merece mais um pingo de compaixão, sabe assim? Então, um personagem que seria só mais um personagem medíocre se torna um personagem odioso por conta dessa narrativa da Batalha de Waterloo, entende? Então, assim, não é porque ele simplesmente faz uma digressão. E, gente, é uma história, é uma aula de história. Quem não quer aprender mais sobre a história? Além dele dar uma narrativa excelente, dele dar uma ação pra história, né? Ele enfia uma batalha aqui no meio, então dá um outro tom pra história. É uma aula de história e de política, e cresce ainda mais o enredo, e cresce ainda mais um personagem que seria apenas mais um personagem. E essa Batalha de Waterloo e o que aconteceu, o que Thénardier fez, vai influenciar até o último capítulo da história. Que se a gente não conhecesse, se a gente não soubesse da Batalha de Waterloo, não influenciaria tanto. A mesma coisa com os esgotos de Paris. Por quê? Porque tem um capítulo, eu até marquei ele aqui, deixa eu desmembrar esse livro. A Batalha de Waterloo, gente, é no primeiro livro, tá? Eu marquei aqui, ó. Ela é quase na metade do livro. Os Esgotos de Paris é no segundo livro. Tem um capítulo aqui, é o capítulo Tanto a Areia como a Mulher tem uma fineza pérfida. Aqui nessa edição tá na página 1687. Eu escrevi aqui, ó. Que narrativa angustiante. E esse capítulo fala sobre morrer enterrado, soterrado por uma areia movediça, um pântano com areia movediça, e ele vai falando as sensações, e a sensação de você tentar se mexer pra se salvar e você se afundar mais ainda, e ele vai dando detalhes, e ele vai explicando, e você vai ficando angustiado, e você vai ficando desesperado, e você quer sair correndo, porque você começa a sentir aquilo. E esse capítulo é dentro destes outros capítulos que sim, é realmente uma parte considerável da história, falando sobre os esgotos de Paris. Mas, gente, o que o personagem que está salvando o outro, não quero dar spoiler, faz entrando nesses esgotos? Porque assim, se ele simplesmente falasse, e aí fulano entrou nos esgotos de Paris, andou por eles por tantos dias e carregando outra pessoa, e aí saíram e continua a história. Gente, não ia ter nenhum momento impactante, não ia. E aí ele fala de como foi construído os esgotos, de quanto dinheiro foi investido. Ele dá mais uma aula de história, ele fala dos reis, ele fala como foi construído, e quantos funcionários morreram, e como que eram os esgotos naquele momento, e o que ele achava desses esgotos. E aí ele fala como que eram as condições, de onde começava, onde saía. E aí ele fala desse capítulo, que a pessoa que tá tentando salvar a outra encara esse pântano de areia movediça pra salvar a outra. Primeiro ele fala como que é morrer
com areia movediça. Depois ele fala que essa pessoa enfrenta isso. Aí tá bom, passa, sai do pântano, a pessoa salvada e o salvador. E a pessoa que foi salva maltrata, afasta, escarnece, existe que palavra da enxota da sua vida a pessoa que a salvou. Agora, se a pessoa simplesmente falasse assim, entrou no esgoto, andou por lá e saiu, e aí continuasse e essa pessoa tivesse as mesmas atitudes, não ia ter o mesmo impacto. Não ia ter o mesmo impacto do que a gente ler toda uma narrativa de como que funcionam os esgotos, de como que foi construído, de como que é, quais são os perigos. E aí depois o personagem tem essa atitude. Então, assim, tudo que Victor Hugo coloca tem seu porquê, gente. Se não fosse todas essas digressões, se não fosse tudo isso que ele coloca sobre história, e sobre política, e sobre filosofia, porque assim, Victor Hugo também é uma pessoa super inteligente, né? Porque assim, ele faz referências de autores, de músicos, de poetas, de artistas, de filósofos, de tudo, arquitetura, engenharia, ele fala de tudo, ele dá uma aula de história. Ai. Se não fosse isso, gente, se ele simplesmente tivesse escrito sobre a vida e a história de Jean Valjean, seria apenas mais um livro. Porque assim, esse livro não é só sobre Jean Valjean. A gente tem muitos outros personagens. A gente tem Fantine, Cosette, Gavroche, os Thénardier. Então assim, a gente tem muitos outros personagens. E esse livro, ele fala sobre a miséria. Não é só sobre Jean Valjean, é sobre a miséria do ser humano. Até que ponto o ser humano pode chegar. Gente, o capítulo que fala de Fantine, a narrativa de Fantine, é dolorido demais. Eu chorei tanto. Porque é uma mãe solteira no século XIX, tentando fazer de tudo pra dar uma vida boa pra sua filha e não consegue. E ela vai cada vez mais se degradando e se doando, e ela dá tudo que ela tem, até que não é mais suficiente, porque ela não consegue mais dar nada. E ai, é extremamente triste. E ele vai falar sobre a miséria, não só a miséria de falta de coisas, né? Falta de alimento e de estudo e de instrução. Ele vai falar sobre a miséria de caráter, de amor. E por que tem a miséria? Porque tem muita gente que tem de mais e tem muita gente que tem de menos. E ele conversa com a gente, ele fala de política, ele fala sobre educação. Ai... Gente, sério, quando eu terminei de ler Os Miseráveis, eu fiquei com uma ressaca que 2 meses eu não consegui ler nada. Absolutamente nada. Porque é maravilhoso. Porque assim, gente, Depois que você passa 2 meses conversando com o Victor Hugo, as conversas ficam desinteressantes, sabe? Porque ele conversa tanto, ele pensa tanto, e a gente faz essa troca com ele, sabe? E às vezes a gente concorda com as ideias, às vezes não. E tem essa troca, e essa conversa, e esse diálogo. E depois você fala, o que eu vou ler agora? Depois de ler isso aqui, essa coisa maravilhosa aqui. Não é um livro fácil, por ser um livro do século XIX, por ser um livro escrito em outro país, que a gente não tem as referências, né, históricas e culturais. Por ser um livro grande, né, de 1900 páginas, por ser um clássico, por Victor Hugo ser muito inteligente, então assim, ele vai trazer referências. Este livro tem muitas notas de rodapé, muitos textos de apoio, tem páginas que tem mais nota de rodapé do que texto mesmo da história, então tem muito complemento da história. Eu recorri poucas vezes, mas eu tive que recorrer algumas vezes às notas, por conta de mais fatos históricos que ele trazia as referências, e eu não tinha referência, então eu tive que recorrer algumas vezes às notas. Então tem um certo nível, um grau de dificuldade, mas você não sai dessa leitura o mesmo que você entra, assim, gente. Se a gente... É aquilo que eu falei pra vocês, né, desde o começo do vídeo. Se fosse apenas a história de Jean Valjean, seria apenas mais um livro.
Mas não é só a história de Jean Valjean. É a história da França, é a história de Paris, é a história desses outros milhares de personagens, é a história da miséria, é a história da sociedade, da política. E é maravilhoso, de verdade. O tanto que esse livro tem de grande, ele tem de importante. Uma curiosidade também que eu queria compartilhar com vocês é que eu encontrei aqui, né, o maior parágrafo de livro já escrito. Eu marquei, deixa eu ver, aqui. Porque quando você pesquisa informações sobre Os Miseráveis, sempre falam desse maior parágrafo, né? Que são mais de 800 palavras sem trocar de parágrafo. E eu ficava querendo saber qual era esse parágrafo. E eu não sabia. E ele está no capítulo A Sala Secreta do Café Moussain. Ele começa aqui nessa edição na página 900. Ó, começa aqui. Esse aqui é um parágrafo, vai começar aqui, certo? Aí ele vai pra cá. Isso aqui é nota de rodapé. Então não é parágrafo. Aqui é o mesmo parágrafo. Aqui é nota de rodapé, então não é parágrafo. Aqui é nota de rodapé. Aqui e finaliza aqui. E eu marquei alguns momentos aqui importantes que eu queria compartilhar com vocês. Tem uma definição aqui sobre o que era um condenado às galés, para vocês terem noção de como que Jean Valjean era visto pela sociedade e como ele se enxergava. Depois do último dos homens, vem o forçado, que é o condenado às galés. O forçado, por assim dizer, não é mais o semelhante dos vivos. A lei o destituiu de toda a humanidade de que pode privar o homem. Então, assim, não era simplesmente um ex-condenado, né? Não era um prisioneiro como a gente conhece hoje em dia. E aqui a definição de como Jean Valjean amava tanto Cosette. O velho Jean Valjean não amava Cosette senão como pai, mas como já o notamos acima, nessa paternidade, a própria viuvez de sua vida introduzira todos os amores. Ele amava Cosette como sua filha, ele a amava como sua mãe, ele a amava como sua irmã, e como jamais tivera amante ou esposa, como a natureza é um credor que não aceita nenhum protesto, também esse sentimento, o menos fácil de se perder, estava misturado aos outros, vago, ignorado, puro como a cegueira, inconsciente, celeste, angélico, divino. Menos como um sentimento que como um instinto. Menos como um instinto que como uma atração imperceptível e invisível, mas real. E o amor, propriamente dito, estava na sua ternura enorme para com Cosette, como o veio de ouro na montanha, tenebroso e virgem. Então, isso aqui é para vocês terem um aperitivo de como é linda a escrita de Victor Hugo. Se você tem esse livro em casa, se você tem medo de ler, não tenha medo. Não passe pela vida sem ler Os Miseráveis. E é isso, gente. Eu queria que fosse um bate-papo super rapidinho e não deu. Eu falhei miseravelmente. E espero que vocês tenham nutrido um pouquinho assim de interesse em ler esse livro, porque é muito bom. Eu super recomendo e se tornou, sim, um dos favoritos da minha vida. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, gente. Um beijo grande e até o próximo vídeo.